nossa missão é te ensinar qual que é o caminho, qual é a trilha que você precisa percorrer para sair de um joelho que está frágil depois de uma lesão de ligamento cruzado anterior e conquistar um joelho forte e resistente que te dá liberdade para jogar o seu esporte favorito e jogar bem, com bom desempenho e com segurança, né, com menor risco de você se lesionar de novo. Pra você poder voltar a participar dos jogos com seus amigos nos finais de semana, pra você poder voltar a participar das competições que você gosta, a aceitar os convites quando alguém te chama pra jogar alguma coisa, a ir pegar uma onda no final de semana, mesmo que você não saiba surfar, mas que você quer aprender. Pra você ter essa liberdade de praticar o esporte que você quiser, da maneira como você quiser e aprender também esportes novos. Então, independente do esporte que você quer voltar a praticar, pode ser futsal, pode ser vôlei, pode ser basquete, futebol, Tênis, rugby, skate, surf, escalada. kitesurf. Tem um monte de esporte que a gente pode ficar falando aqui que serve o caminho que a gente vai demonstrar. E também não importa qual nível que você joga, o que você praticava. Se você só jogava de final de semana com os amigos, se você é um atleta amador, jogava uma várzea, se você é um atleta universitário, treina 2 vezes na semana com a equipe e também jogava nos finais de semana. Se você jogava mais de um esporte ao mesmo tempo, então jogava futsal, vôlei e handball, aquele poliatleta, né? Então, independente desse nível, essa aula também é para você. O que importa é que você já tenha feito a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e que você já tenha feito também aquelas sessões iniciais de fisioterapia. Aquelas sessões que o médico te indica fazer depois que ele faz a cirurgia em você e ele vai te acompanhando nesse processo inicial. E não importa se esse tempo, se você já fez essa cirurgia, essa físio, há 1 mês, há 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O tempo não importa. O que importa é se você ainda sofre com as consequências da lesão do LCA, que é a fraqueza muscular, que é o inchaço no joelho, que é a instabilidade, o falseio, se você ainda se sente inseguro de praticar os esportes que você quer praticar, ou de se exercitar, né, de fazer uma reabilitação, se você está com falta de confiança no seu joelho, em você mesmo. É para você que quer voltar a praticar o esporte que gosta, que quer estar lá de novo, jogando e praticando o seu esporte favorito. A lesão de LCA é a lesão de joelho mais comum do esporte. Para você ter uma noção, ocorrem mais de 250 mil lesões por ano só nos Estados Unidos. Então você já deve ter visto algum atleta, seja nas Olimpíadas ou no esporte que você acompanha, algum atleta que já rompeu a LCA, que já sofreu essa lesão. O que você está acostumado a ver na mídia são os atletas profissionais, né? Eles são famosos, é o que está na mídia sobre a reabilitação. Mas o que você vê? Você vê que ele lesionou, o atleta lesionou, e depois ele voltou a jogar. Então, por exemplo, teve o Van Dijk, jogador de futebol do Liverpool, um jogador super famoso. Ele lesionou, depois de 9 meses e meio, ele voltou a jogar. Teve a Luisa Stefani, uma atleta nacional, medalhista de bronze nas últimas Olimpíadas. Ela lesionou e depois de 10 meses ela voltou a jogar. Então, você não consegue ver o que ele fez, o que ela fez para voltar a jogar. Qual que é a reabilitação que é feita, que permite a pessoa voltar a jogar depois da lesão. Então, como é uma lesão muito comum, é a lesão de joelho mais comum dos esportes, também tem aumentado muito o número de artigos científicos, o número de conhecimento sendo produzido acerca da lesão. Então, tem muita informação científica sobre o assunto, mas essas informações não chegam nas pessoas, né? Na maioria das pessoas, principalmente dessas pessoas que sofreram a lesão. Então, até é comum não receber essas informações do médico, né? Você às vezes sai do consultório médico e sai meio perdido, sai meio sem informação, não sabe direito qual foi a dimensão da lesão, ou qual que é o processo exatamente que você vai ter que percorrer para poder voltar a jogar, ou tem alguns médicos até que falam que você nunca mais vai voltar a jogar. Aí às vezes você sai do consultório médico meio perdido, com as informações meio confusas, cheio de dúvidas. É comum ir buscar essas informações na internet, né? Então vai lá, pesquisa no Google. Posso voltar a jogar depois de uma lesão de LCA? Como que eu posso voltar a treinar depois de uma lesão de LCA? Mas não tem muita informação sobre isso, né? As informações elas são muito rasas, elas são muito escassas. Lá são muito específicas de médico falando de uma forma mais profunda sobre o enxerto, uma coisa do tipo, né? Mais técnica, Mais né? técnica, não é uma coisa que atende ao
o jeito que a pessoa deveria entender sobre a lesão, né? E as principais dúvidas, as né? principais Que é dúvidas, justamente esse caminho, tá? Mas como que eu faço? Mas e quando eu faço, né? Então, é muito comum as pessoas não terem esse tipo de informação. Mesmo assim, muita gente traça esse caminho e faz a reabilitação sozinho, ou com pouco acompanhamento, porque quer voltar a jogar. O desejo de voltar a jogar é muito grande, tenta fazer um caminho ali de reabilitação sozinho. Mas se você não tem as informações corretas, é muito fácil você trilhar o caminho errado. E muitos artigos estão mostrando isso também. Estudo recente de 2020 que mostrou que muitas reabilitações estão dando resultados ruins, estão sendo feitas de forma inadequada e levando a um retorno esportivo muito cedo, ainda com muitos déficits da lesão, o que aumenta o risco de lesionar de novo e de ter deficiências para o resto da vida. Então, o que a gente quer é trazer essas informações, né, acerca da lesão. É organizar essas informações e trazer essas informações para as pessoas que lesionaram a LCA e querem fazer esse processo, né, da reabilitação para retornar ao esporte. Então, a gente desenvolveu o primeiro método online do Brasil focado na reabilitação de LCA, que é o joelho zerado. E nessa aula a gente vai mostrar para você quais são as características desse caminho que você tem que fazer para sair do joelho que está frágil depois da lesão para um joelho que é forte e resistente e que te permite jogar o seu esporte com segurança e tranquilidade, com uma boa eficiência. E agora a gente vai mostrar uns vídeos curtos dos nossos alunos que já fizeram esse caminho e já voltaram a jogar o esporte que eles gostam. Oi, meu nome é Rafael Longo, tenho 26 anos e eu jogo futsal, futebol universitário. Bom, eu rompi o LCA fazem 3 anos. Meu nome é Breno, eu tenho 27 anos, fui jogador de basquete nas categorias de base, hoje atualmente jogo de forma amadora. Machuquei meu LCA 2 vezes, o joelho esquerdo em 2015 e o joelho direito em 2019. Sou o Arthur, tenho 27 anos, rompi o LCA do joelho direito em 2018. Eu praticava na época futebol, futsal e judô. E a minha lesão foi com o futsal. Eu não comecei a treinar com o Léo logo na sequência. Foi num período em que a pandemia estava começando. Na verdade, eu parei minha fisioterapia no meio, porque a clínica estava fechada, as clínicas estavam fechadas, eu não conseguia fazer. Eu fui eu mesmo treinando, enfim, com os meus conhecimentos, mas eu não conseguia resolver certas questões que eu tinha. Eu tinha uma dor na minha posterior de coxa, bem atrás do joelho, em que me incomodava bastante. Eu não conseguia suprir, sanar isso. E foi aí que eu procurei o Léo para ele me ajudar. Logo que eu comecei a treinar com ele, em um mês e meio, essa dor já tinha desaparecido. Muita diferença dos treinos que eu fazia em relação aos treinos dele. Aprendi muito e com certeza melhorei. Na época que eu machuquei, né, na época que eu operei, eu tinha medo de não conseguir recuperar bem, eu tinha medo de não voltar a ter a mesma liberdade de movimentos. E aí fui buscar ajuda, né, fui buscar orientação do Léo para cuidar desse processo de reabilitação, né. Todo treino que a gente fazia, a gente aumentava um pouco a complexidade. Consegui responder bem a isso, né? Consegui executar tudo que era proposto, ia dando bastante confiança, me sentia mais seguro para aumentar a dificuldade ainda mais, né? Bom, quando a gente volta a correr é um passo importante, quando a gente volta a saltar também é um passo importante, a gente se sente cada vez mais perto de praticar aquilo que a gente gosta, né? E, pô, ver isso tudo acontecendo ia me dando muita confiança e eu sempre queria mais, ia treinar mais disposto, porque eu sabia que eu estava cada vez mais perto do meu objetivo. O processo de treinamento me deixou muito confiante, eu fui respondendo bem a esse treinamento e a cada sessão de treino eu conseguia nitidamente ver os ganhos que eu tinha, tanto no joelho, quanto na segurança, quanto a independência. A vontade de voltar aumentava cada vez mais a cada treino que eu fazia. Se eu tivesse que elencar assim, o ponto mais positivo do processo de treinamento foi a estabilidade do joelho. Acho que a lesão ligamentar do LCA te deixa bem inseguro, do joelho sair do lugar, de ter um novo entorse. E durante o processo de treino eu já me sentia seguro e estável, né? Pisar no chão já era diferente. Quando aterrissava nos saltos e deixavam seguros de que o joelho estava estável novamente. Depois que eu comecei a treinar com o Léo,
eu voltei a jogar mais ou menos um ano após. Eu fiz bastante tempo de treino de força para depois realmente pisar numa quadra de novo. Eu tinha muito medo de voltar a jogar e eu considerei não voltar. Acabou a minha vida no esporte, mas tomei a decisão de voltar, de encarar esse medo e hoje eu não tenho mais esse medo. Se precisar ir jogar agora, só vou trocar de roupa e vou pra quadra. Consigo fazer tudo que eu quero. Consigo treinar, consigo jogar, consigo ir no rachão, consigo jogar do jeito que eu jogava. Óbvio que a gente adapta a certas coisas, né? Mas no fim, jogo basquete, jogo outros esportes também. Tá lindo. Joguei campeonatos, joguei rachão, joguei final, joguei tudo. Então, zero bala. 1 ano e 4 meses depois de ter operado, voltei a fazer meu primeiro jogo. Eu entrei bem receoso quanto ao joelho, não sabia quanto eu ia aguentar, se eu ia aguentar todas as coisas que o jogo demandava, mas terminei o jogo bem surpreso, só com um pouco de cãibra na panturrilha, nada em relação ao joelho. O joelho respondeu muito bem a esse processo. E aí, hoje, 3 anos depois de ter lesionado aí, né, de ter operado, eu já consigo treinar regularmente sem nenhum tipo de dor. Eu mudo de direção em alta velocidade, sem ter medo. Eu consigo jogar de costas lá e aguentar pancada sem ter medo. Nenhuma restrição de movimento. E hoje me sinto 100% seguro, 100% capaz de fazer tudo que o jogo demanda, né? De fazer todas as coisas que eu quero fazer, que eu gosto de praticar. Isso não tem preço. Eu voltei a praticar esporte, tanto judô quanto futebol e futsal. Tava me sentindo bem confiante, voltando para os treinos sem dor, mudando de direção, conseguindo entrar os gols, conseguindo lutar de igual para todos os colegas de treino. Se não tivesse participado de um processo de treinamento tão efetivo, eu acho que eu não conseguiria ter a mesma confiança que eu tive para voltar a praticar e a ter uma vida plenamente nas condições físicas que eu tinha anteriormente à lesão. Sempre eu tive uma característica de ter um preparo físico muito bom, correr muito durante as partidas, aguentar muito bem o jogo ou a luta no caso do judô, e hoje eu me sinto em plenas condições físicas. Inclusive, após a lesão, eu comecei a praticar corrida de rua. Eu completei a minha primeira meia maratona. Correr 21 km após uma lesão de LCA foi algo bem marcante para mim. E voltar a sentir aquele friozinho na barriga, né, de cada jogo, de estar lá com o seu time, de estar lá treinando, participando do processo todo é muito, muito gratificante. E, isso tudo eu tenho a agradecer ao Léo, que foi quem me acompanhou nesse processo, quem me ajudou a conquistar aquilo que eu queria na época que eu machuquei, que era voltar a jogar bem, que era voltar a jogar sem dor, sem preocupação. Hoje dá pra jogar o jogo inteiro sabendo que no dia seguinte eu vou conseguir cumprir as obrigações da minha rotina, que eu não vou ter dor, que meu joelho não vai inchar, que eu não vou ficar dependente de algo ou de alguém. Então, ter recuperado essa liberdade aí nesse sentido é algo muito, muito, muito bom mesmo. Então, só para você ter uma noção de quem nós somos, eu sou o Léo, essa é a Julie, e a gente criou esse método Joelho Zerado. Esse método foi desenvolvido primeiramente para responder 3 pontos principais acerca da reabilitação de LCA. Ponto 1 foi entender por que a lesão acontece. Então, quais movimentos que normalmente acontece a lesão, quais os esportes que mais acontece a lesão, qual é o número de casos dessa lesão. Depois a gente vai entender o segundo ponto, quais são as consequências dessa lesão, né? Tem várias e várias consequências musculares, tem consequências neurais, tem consequências no cotidiano, na vida da pessoa. E depois a gente vai entender quais são os protocolos de reabilitação testados cientificamente com quem lesionou o LCA e que realmente funcionam. Quais são os erros que os protocolos têm, quais são os acertos que os protocolos têm, quais são as melhores estratégias que eles fazem, quais são as piores estratégias também que eles fazem. Até em termos de critérios, né? É o tempo que permite saber se você está pronto para voltar a jogar ou será que tem critérios melhores? Então a gente foi entendendo tudo isso, a gente pegou toda essa base de dados científicos, a gente deu muitos e muitos artigos, juntou tudo isso e depois a gente colocou em prática. Com essas pessoas que você viu aí voltando a jogar. Então a gente vai te mostrar agora qual foi o caminho que essas pessoas trilharam e que permitiu que elas voltassem a jogar o esporte favorito delas. Que talvez seja o desejo que você também queira
que é ter um joelho forte, um joelho resistente, um joelho capaz de suportar todas as demandas esportivas e que vai permitir você reconquistar o seu desejo de estar praticando aquele esporte que você tanto gosta. Então, a primeira coisa que você precisa entender para saber como trilhar uma boa reabilitação são as consequências da lesão do LCA. Então, pode parecer que as consequências elas são só no joelho, mas elas vão muito mais além. Aquelas que são mais perceptíveis, então a fraqueza muscular, a assimetria, você sente que uma perna fica mais fraca que a outra, fica menor, né? Você perde também massa muscular. Você sente dor no joelho, inchaço, instabilidade, falseio. Tem uma perda de mobilidade na articulação do joelho, também em outras articulações, então no quadril, no tornozelo. Tem muitas outras consequências também que a gente não vê, né? Por exemplo, as alterações neurais. O seu cérebro ele fica diferente depois que você rompe o LCA. Inclusive tem um estudo que analisa o cérebro das pessoas que romperam o LCA e de quem não rompeu, e a ativação em alguns padrões de movimento são diferentes. Tem alterações de automaticidade de movimentos, de depender mais de sistemas sensoriais visuais, enfim, tem muitas alterações neurais que também precisam ser resolvidas. Tem a questão da inibição neural também. Principal, né, mecanismo, né? Que dificulta ainda o ganho de força, então você fica com fraqueza e esse mecanismo dificulta que você ganhe força. A inibição neural é como se a comunicação entre seu cérebro e seu músculo ficasse inibida. Então o seu músculo ele não consegue contrair e ativar. O seu cérebro não consegue mandar impulsos nervosos para contrair o músculo como contraía antes. Por conta da lesão, diminui muito o nível de atividade física, né? Para você ter mais dificuldade de se locomover e dificuldade de fazer atividades mais intensas, o nível de atividade diminui, então a resistência aeróbica diminui também. Também há uma alteração no padrão de qualidade de movimento, né? Então, às vezes, até num movimento de caminhada, começa a compensar mais do outro lado, porque o joelho está doendo, ou porque está mais rígido. Então, você começa a sentir dor no joelho do outro lado, ou no quadril. Então, também tem essa perda de qualidade em movimentos mais complexos, até nos movimentos esportivos, né? É uma coisa que também precisa ser reeducada. Além disso, tem muitas consequências psicológicas, né? Você sentir mais medo de fazer alguns movimentos, uma falta de confiança no joelho, não confia mais no joelho, não confia mais na sua capacidade, sentir muita insegurança. Tem a cinesiofobia também, que é muito comum, que é você sentir medo de se movimentar, né? Ou por causa da dor, ou porque acredita que o movimento vai te fazer mal, porque o movimento vai piorar a sua condição no joelho. E também tem a junção de tudo, né? Que é quando você tá com o joelho rígido e você tá compensando no quadril. Então você perdeu qualidade de movimento. Só que você também tem medo de flexionar o joelho quando apoia o peso do corpo em cima da perna lesionada. Aí você muda mais ainda o seu padrão de movimento. Então tá tudo interligado, né? Tanto a parte psicológica quanto a parte física, né? Uma vai contribuindo com a outra. Então, por que é importante entender as consequências da lesão? Porque é necessário, no mínimo, resolver essas consequências antes de voltar a jogar. Todas essas capacidades, elas têm que seguir uma certa sequência, né? Uma ordem, né? Para você ir recuperando. Por exemplo, você não consegue recuperar a reeducação de movimentos complexos de salto se você ainda não zerou o inchaço no seu joelho, né? Então, existe uma certa sequência de resolução das consequências, né? E aí cada estratégia vai ser aplicada em determinado momento para que essas consequências elas vão sendo resolvidas ao longo do tempo e de uma maneira progressiva. Vou te falar 2 erros muito, muito comuns que as pessoas cometem que atrapalham essa evolução, essa progressão de desenvolver, né, de resolver essas consequências e desenvolver as capacidades esportivas e que são muito comuns, que a gente realmente vê muito por aí. Que a gente não quer que você cometa esses erros. É o mais comum, talvez, que nos preocupa muito, né? É quando a gente vê as pessoas repetindo os mesmos exercícios que fizeram na fisioterapia na fase inicial da reabilitação. Então, quando você sai da cirurgia, você vai para a fase inicial, onde você tem exercícios que têm um objetivo de resolver o inchaço, que é muito grande, né, nessa fase. Resolver o inchaço, resolver a dor, resolver ali um pouco da fraqueza, da inibição neural, né? E
Partindo depois dessa fase, você vai para uma fase onde você está mais preparado para fazer exercícios mais intensos e mais robustos. Só que muita gente termina essa parte e fica repetindo os mesmos exercícios que estava fazendo nessa fase inicial. Então, não permite que você ganhe força de verdade, porque você não está fazendo exercícios intensos, e também não te permite evoluir, porque você não progride, você não vai inserindo novas habilidades, coisas mais complexas, para você ir cada vez progredindo mais e se desenvolvendo para um repertório que seja mais próximo de um ambiente esportivo. Inclusive, a gente já viu muito isso acontecer. E uma das nossas alunas, a Vitória, antes de começar a aplicar o método de olho zerado, ela fez 1 ano de fisioterapia. Ela ficou por 1 ano fazendo a reabilitação dela na fisioterapia. E depois de 1 ano, quando ela veio falar com a gente, eu lembro que ela falou que ela estava fazendo agachamento com o peso do corpo na bola. Com aquela bola na parede. E isso é uma coisa que você faz no início da reabilitação, na fase inicial. Depois de 1 ano, dá para você estar fazendo um agachamento com o peso do seu corpo, mais uma barra nas costas com pelo menos o peso do seu corpo de novo. Uma vez o peso do seu corpo você consegue carregar tranquilamente. Então isso é muito pouco, não é intenso o suficiente para te dar um estímulo que vai fazer você ficar próximo de uma demanda esportiva. Tem o caso do João também, que ele está fazendo pré-operatório com a gente, e ele falou que na primeira lesão que ele teve de LCA, antes dele voltar a jogar, ele estava fazendo um exercício búlgaro com um total de 20 quilos. E agora no pré-operatório ele carregou 35 quilos. Em 2 meses, né? Em 2 meses, exatamente. Então tem uma grande diferença na quantidade de peso que você está carregando, que é extremamente ligado à intensidade do exercício que você está fazendo, e que isso que vai gerar um real ganho de força muscular. E um ganho de força muscular vai deixar seu músculo mais rígido, mais robusto, seu joelho mais protegido, mais forte. E entra o ponto de continuar fazendo esses exercícios, né, da fisioterapia, ter esse erro, você não consegue ter progressão e nem intensidade. Tá, mas muita gente termina essa fase inicial, né, da reabilitação, e aí pensa, tá, e agora? Eu sei que preciso fortalecer, então faz o quê? Aí normalmente vai pra academia, só que pega uma ficha de treino comum, ou copia um treino da internet, ou copia um treino de um amigo. E aí o grande problema disso é que o treino ele não é específico para resolver todas essas consequências da lesão que a gente listou. Por exemplo, a pessoa joga futebol, jogava, né, antes da lesão, ela quer voltar a jogar futebol. Ela tem um amigo que faz um treinamento para futebol, para melhor desempenho no futebol. E ela vai e copia aquele treino. Não vai funcionar, porque a pessoa de quem ela copiou provavelmente já está praticando futebol e quer melhorar o desempenho no futebol. Ela já está preparada para fazer o esporte. Ela já está praticando o esporte. Ela não tem as consequências da lesão porque ela não sofreu a lesão. Então, por mais que o esporte seja o mesmo, fazer um treino daquele esporte não é a mesma coisa que fazer uma reabilitação de cruzado anterior. Porque, como a gente já falou, você tem que resolver as consequências para depois você voltar para o esporte. E um outro exemplo muito comum é como você tem que fortalecer, né, que é o que você sabe que tem que fazer. Você vai copiar um treino de força comum da internet. E pode ser um treino de força de um iniciante, pode ser um treino de força de alguém que já está muito forte. Você fala, ele já está muito forte, então eu vou copiar dele, né, porque está dando certo. Então eu vou fazer um treino que é efetivo. Mas aí tem um problema muito grande, um problema muito preocupante, que é os exercícios comuns que são feitos nessas fichas de treino, elas não atacam 2 problemas. Primeiro, não tem exercícios específicos para atingir a inibição neural. Então, se você não atinge a inibição neural, o seu músculo não tem capacidade de contrair na capacidade máxima dele. E se você não contrai na capacidade máxima, o seu músculo, você não consegue atingir a intensidade adequada de um treinamento. Não atingindo a intensidade adequada de um treinamento, você não consegue ganhar realmente força máxima, potência muscular. Então, é difícil você progredir e zerar a consequência da simetria de força e da inibição neural. E um segundo ponto é que não resolve a assimetria de força, não resolve a assimetria de coxa, de tamanho, né, muscular. Porque a maioria dos exercícios são bilaterais. E aí você acaba fazendo exercícios em que você suporta o peso do corpo ou na máquina com as 2 pernas, com as 2 coxas, e você sempre vai compensar na perna mais forte.
se você não vai balizar o peso pela perna mais fraca, e você não vai conseguir focar na diferença de força que você tem entre coxas, então você acaba ficando com esses dois déficits enormes. A inibição persiste e a assimetria de coxa persiste. Além disso, copiar esses treinos que não são específicos e fazer esses treinos comuns de academia também não vão resolver muitas das consequências da lesão, né? Também não, a gente raramente vai trabalhar exercícios de potência, exercícios de técnicas de salto, técnicas de mudança de direção. Raramente você vai conseguir trabalhar a resistência aeróbica que você precisa para um jogo, por exemplo, ou a mobilidade que você perdeu na lesão. Então, várias outras consequências também não são supridas ali com esse tipo de treino, porque não é específico para resolver essas consequências, né? E não é um caminho para te levar para o retorno esportivo. Também não é progressivo, Não né? é progressivo. Não é progressivo. Então, você fica fazendo, às vezes, treinos aleatórios e não há uma progressão para ir adicionando essas habilidades e essas coisas mais complexas ao longo do tempo. No final, esses dois erros que a gente falou aqui, ficar fazendo os mesmos exercícios da fase inicial da reabilitação e copiar exercícios, treinos que não são específicos para a reabilitação de LCA, não atingem 3 fundamentos básicos de uma boa reabilitação de LCA, que é a progressão, a especificidade e a intensidade. O problema é que você fica fazendo treinos ineficazes por um tempo e você não sai do lugar. Então, toda vez que você tenta voltar a jogar, ou você tenta fazer alguma coisa, como você não seguiu um caminho progressivo, nem específico e nem intenso, aí toda vez que você vai tentar fazer alguma coisa, você se frustra, porque aí o joelho dói, o joelho incha, e aí você sempre fica cheio de incerteza, de será que agora eu tô pronto para ir para a próxima etapa? Será que agora eu posso começar a correr? Será que agora eu posso saltar? Então, né, você fica ali fazendo treinos aleatórios, muitas vezes ineficazes, que não te permitem evoluir. É um caminho de incerteza e frustração, né? Então agora a gente vai te mostrar o caminho que dá certo, o caminho que a gente usa no método Joelho Zerado, que é o desenvolvimento estruturado das capacidades esportivas, que vai te permitir voltar a jogar o seu esporte com segurança, com eficiência, conseguindo atender qualquer demanda esportiva que você quiser. O decap está dividido em 3 fases. Tem a fase de recuperação, depois você progride para a fase de aprimoramento, depois você progride para a fase de preparação. Cada fase tem um foco, que depois de somado tudo, vai ter o objetivo final, que é o retorno esportivo, que é voltar a jogar o seu esporte favorito. Na fase de recuperação, o objetivo é recuperar das consequências primárias da lesão. Então, a fraqueza muscular, a inibição neural, a instabilidade no joelho, a dor e o inchaço. Então você vai focar mais, por exemplo, no ganho de força inicial. Como você está com muita fraqueza muscular e com muita inibição neural, é primordial que isso seja solucionado. E ganhar força nessa fase vai permitir que você reduza drasticamente e até zere a dor e o inchaço no joelho. E isso é muito importante porque o que acontece aqui nesse momento, muitas pessoas fazem é que, como o joelho está um pouco dolorido e um pouco inchado, o que é normal depois da sessão de fisioterapia, nem sempre se zera por completo essas duas consequências, a pessoa fica lá com medo de fazer exercícios que são um pouco mais intensos, como a gente falou que é um erro, né? Ela continua fazendo exercício de habilitação inicial no outro momento, e com isso ela não ganha força. E sem ganhar força, ela fica convivendo com dor e inchaço. E ela não quer fazer uma coisa mais intensa porque acha que vai piorar a dor e inchaço. Só que no começo, você vai ter que fazer algumas coisas, alguns exercícios, mesmo com um pouco de dor e mesmo com um pouco de inchaço. Isso não vai piorar. Na verdade, isso vai resolver essas consequências. O que acontece muito aqui é, nesse momento, se você passa muito tempo em pé no seu dia, se você faz caminhadas longas, por ter que se deslocar entre trabalho, alguma coisa do tipo, o joelho incha no final do dia. Fica um pouco mais dolorido, fica um pouco mais rígido. Porque está faltando força. Porque o tecido ali muscular, o tecido ligamentar, os tendões que suportam o joelho, que dão sustentação à articulação, estão fracos, estão fragilizados. E até essas demandas do dia a dia são muito fortes e acabam gerando dor, inchaço e rigidez no joelho. Então o objetivo nessa primeira parte é isso. É reduzir esses sintomas, principalmente através dos exercícios de força. Através dos treinos de força que são específicos para atacar essas consequências da lesão.
E também se você for pensar na parte aeróbica, você não vai sair dando sprint nessa parte. É muito intenso para o seu joelho. Se até ficar em pé e andar um pouquinho já dói, o joelho já incha, imagina dar um sprint. Imagina fazer habilidades complexas. Seu joelho não está preparado para fazer isso. Então você nem pensa nisso, não pensa em voltar a jogar, não pensa em fazer habilidades complexas como saltos, mudanças de direção, sprints, ou juntar tudo isso, que é uma demanda mais esportiva, uma coisa mais próxima do esporte. Você ainda volta a caminhar e ver se você está com qualidade boa de movimento, se você não tem que reparar algum movimento que está deficiente, se você está compensando no quadril ou algum outro lugar. Tem que zerar a sua rigidez no joelho, então ganhar o máximo possível de flexão de joelho, de extensão de joelho, que às vezes aparece um pouco de déficit depois da fase inicial da reabilitação. Então esse é o foco inicial da fase de recuperação, e o que você vai fazer dentro dessa fase é para resolver essas consequências, essas questões. Isso vai durar mais ou menos de 3, 4 meses. E depois você vai evoluir para a fase de aprimoramento. Que agora você vai aprimorar o máximo possível as suas capacidades esportivas, as suas capacidades físicas. Então, quando você saiu da fase de recuperação, você vai estar ali com uma boa dose de força. Você vai estar com a coxa mais forte, com o seu joelho aguentando mais carga. E é ali que você vai começar a fazer coisas muito mais intensas, mas de uma forma progressiva. Você vai evoluindo aos poucos no quanto você vai aguentando de carga, porque seu joelho vai ficando cada vez mais forte. Então é ali que você começa a ganhar muita força, muita hipertrofia, e você começa a fazer coisas mais complexas. Então você vai voltar a correr nesse momento, no momento específico dentro dessa fase. Você vai começar a introduzir os saltos, exercícios de maiores amplitudes de movimento. A carga que você começa a pegar é muito maior. Começa a fazer estratégias mais avançadas de treino. Porque agora o seu joelho está ficando mais robusto, ele está ficando mais forte. Ele aguenta cada vez mais demandas mais intensas. Porque os tecidos que estão ali estão mais fortalecidos. Agora você suporta isso de verdade. Se você fizer isso no momento adequado, for inserindo essas habilidades no momento correto, o seu joelho não vai falsear, ele não vai ficar instável, ele não vai doer, ele não vai inchar. Porque tem um momento exato de você fazer isso. E é nessa fase de aprimoramento que você vai aprimorar ao máximo essas capacidades para permitir inserir coisas mais complexas. Mas ainda não é voltar a jogar. Porque a demanda esportiva, o jogo em si, é onde tem a demanda no joelho em maior intensidade. É onde seu joelho mais sofre com o que é colocado ali de esforço nele, né? Porque no jogo você vai fazer mudança de direção, salto, sprint, com alguém te empurrando ou reagindo a alguém. É muito rápido, é muito intenso, tem muita imprevisibilidade. E você ainda não está no momento de fazer isso. Seu joelho ainda não vai suportar isso. E depois você entra na parte de preparação, que é a última fase do nosso caminho. Que é a fase de preparação, que agora que você vai fazer um polimento. É aí que você vai automatizar os movimentos, né? Que agora a reeducação de movimentos vai ficar muito boa, porque o seu joelho já suporta todas essas demandas. Ele suporta fazer uma mudança de direção de 90, 180, 360 graus, giros completos, sem inchar, sem doer, sem falsear. Você praticamente não tem nenhuma diferença de força muscular. Os dois joelhos estão iguais, então ele vai aguentar fazer em ambas as pernas. A deficiência que vai ter é porque você ainda não tem o padrão de movimento aperfeiçoado, você está reeducando. E talvez você ainda tenha um pouco de falta de confiança, porque você ainda não fez essa demanda que é tão esportiva assim. E é nesse momento que você também começa a ganhar mais confiança nas coisas do esporte em si. Porque está muito próximo do esporte, né? Como chama a fase de preparação, você está sendo preparado para praticar o esporte. E aí você ganha muita velocidade, né? Foca muito em exercício para ganhar velocidade, para você conseguir dar um sprint muito bom. Fazer uma mudança de direção e recuperar uma jogada muito bem. A sua parte aeróbica está muito potencializada dentro da demanda do jogo, porque se você vai fazer um jogo coletivo, né? Um handball, um futsal, um futebol, um rugby, você não está correndo só em linha reta, você corre mudando de direção.
Então você também tem que conseguir aguentar muito o jogo, uma demanda grande de tempo, fazendo movimentos muito complexos. E é nesse momento que você começa a fazer coisas desse tipo, né? Que agora, de novo, o seu joelho já está preparado para receber essas demandas. E é nesse momento, quando você termina a fase de preparação, que você está preparado para voltar a jogar. Porque a reabilitação toda foi feita. Então, de novo, você focou no início em recuperar as principais consequências. Isso permitiu que você comece a aprimorar todas as suas capacidades esportivas, inserir novas habilidades e ganhando confiança, e ganhando força, e adicionando coisas mais complexas na parte aeróbia, movimentos mais complexos, aumentando seu repertório motor, e no final você aprimorou tudo isso, você se preparou para poder voltar a jogar e você voltou a jogar. O que você explicou agora, dá para perceber que tem uma certa sequência, né? Que você vai focando cada hora numa coisa para você ir inserindo das coisas mais simples às mais complexas. Né? E essa é uma dúvida de muita gente. Então as pessoas ficam perguntando, quando que eu posso voltar a correr? Em quanto tempo eu posso voltar a saltar? Em quanto tempo eu posso começar a fazer tal exercício? E aí a grande questão aqui é que não é sobre o tempo. Tem um parâmetro que é muito importante e que vai definindo quando que você pode inserir as novas habilidades, que é a força muscular. Então é ela que vai guiar, né? Em qual momento você está preparado para inserir as novas habilidades, né? A corrida, o salto. Então dá para perceber ali, né, quando você está explicando o decap, que a força ela vai guiando tudo, né? Você vai ficando mais forte, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais forte, e aí você vai podendo começar a fazer coisas mais complexas, né? Então, quando você ficar na dúvida de, será que eu tô pronto? Será que eu posso fazer isso? Em quanto tempo será que eu posso fazer isso? Você precisa se perguntar, o quão forte eu estou para fazer isso? Porque não importa se faz 3 meses, 6 meses, importa o que você fez nesses 6 meses, né? Se você conseguiu desenvolver a sua força nesse tempo. Então, você precisa se perguntar, quão forte eu tô para correr? Quão forte eu tô para fazer uma nórdica? Quão forte eu tô para fazer uma mudança de direção, quão forte eu tô para fazer um salto unilateral, um salto horizontal. Essa tem que ser o seu guia, esse tem que ser o seu parâmetro. E a força não é o parâmetro final para você voltar a jogar. Não é o único, né? Não é o único, porque você pode ficar muito, muito, muito forte, dar esse só tipo de estímulo, mas não dar os outros estímulos das outras habilidades. E aí quando você voltar a jogar e tiver que fazer outras habilidades, você não vai estar preparado, o joelho vai doer, vai inchar do mesmo jeito. Porque na hora do jogo, mais se você não faça um salto horizontal de forma específica, o salto horizontal tem uma demanda no joelho, tem um impacto, tem uma instabilidade que requer ali no joelho de controle muscular e articular, que é muito mais próxima do jogo, de um sprint, por exemplo, que tem correlação entre salto horizontal e sprint, do que só a força em si. Então, a força é o guia para você inserir nas outras habilidades, mas não é a única coisa que você tem que ter para voltar a jogar. Isso é muito importante também de deixar claro, né? E por isso é muito importante também, dentro de um caminho de uma boa reabilitação, fazer avaliações periodicamente. Por isso que no nosso método Joelho Zerado, a gente também tem a análise de desenvolvimento esperado, que é um conjunto de avaliações. Você precisa avaliar as capacidades daquelas que a gente falou, né, que são as principais consequências. Então, avaliar a força, avaliar a simetria de força, monitorar os sintomas de dor, de inchaço, né? Então, como esses são os principais parâmetros na fase de recuperação, nesse momento são as principais avaliações que você precisa fazer. E avaliando a capacidade aeróbia, resistência, qualidade de movimento, mobilidade, flexibilidade. Aí mais no momento da fase de aprimoramento, onde já tiver inserido saltos, onde tiver inserido mudança de direção, aí nesse momento também avaliar essas capacidades, né? Tanto a técnica quanto o desempenho em si. Então, avaliar a potência, a velocidade, A simetria, né, entre lados. Simetria de potência, simetria de velocidade, a simetria de mudança de direção. Até a avaliação final, né? Que aí é um compilado de todas as capacidades que você precisa passar, né? Um nível de desempenho que você precisa ter para poder retornar ao esporte de uma forma segura e com bom desempenho, né? Para você também não retornar ali se rastejando, né?
Assim, pra você poder voltar e conseguir jogar bem, conseguir jogar um jogo todo, você não ficar cansado e morrendo logo no começo, ou para você não precisar sair porque agora o joelho começou a doer, o joelho começou a inchar. Não, você já tá bem, você tá preparado, você pode aproveitar e curtir o jogo todo, sem ficar com essas limitações, né, que vão te impedir de aproveitar do jeito que você quer. Além disso, também é importante avaliar o seu preparo psicológico, né? Isso influencia muito no retorno esportivo também. O medo, a confiança, a cinesiofobia. Então, todos aqueles parâmetros que a gente falou também, psicológicos, afetam muito, né, a sua segurança no retorno esportivo. O seu preparo psicológico, o quão capaz você se percebe, o quão confiante você se percebe, influencia muito no resultado final da sua reabilitação. E influencia também no desempenho que você vai conseguir jogar. Então, se você quer saber como implementar o DCAP, né, esse caminho para o retorno esportivo, fazer de forma correta todas as avaliações que a gente acabou de falar aqui, poder coletar essas informações se você está desenvolvendo da forma esperada para você voltar bem a jogar seu esporte, se você quer saber o passo a passo disso, ter o nosso acompanhamento, sabendo quando fazer, como fazer, o que você tem que fazer para conseguir desenvolver suas capacidades esportivas, conquistar um joelho zerado e voltar a jogar seu esporte favorito com segurança, um bom desempenho e eficiência, continua vendo esse vídeo que a gente vai explicar um pouco mais agora sobre o método joelho zerado. Então o DCAP, que você ouviu a gente falar bastante aqui, que foi a base da nossa aula, né? Ele é esse caminho, né? Ele é esse caminho que vai te levar aí do joelho frágil até o joelho zerado e que te permite voltar a jogar. E o que é esse caminho no final, né? É o nosso planejamento minucioso, é o nosso passo a passo, é o nosso degrau, é a nossa escada que vai te levar de uma condição até o retorno esportivo. Então, cada série que você tem que fazer de cada exercício que você tem que fazer, cada número de repetições, quais modalidades de treino você vai fazer em cada momento, qual frequência que você tem que fazer, como que você vai progredir nisso, quais momentos que as habilidades são inseridas, quais habilidades são inseridas em cada momento, né? A progressão de habilidades também. Todo esse planejamento é o DCAP, porque é isso que vai garantir o desenvolvimento estruturado das suas capacidades esportivas. A outra base do nosso método que você também ouviu é a AD, né? Que é o desenvolvimento esperado, que é o nosso sistema de avaliação periódica. Então, dentro desse sistema tem vários testes para você, tanto físicos quanto psicológicos, para testar os seus indicadores físicos e psicológicos. Então, sua força, sua capacidade aeróbica, sua flexibilidade, sua qualidade de movimento, se você está confiante ou não, que você está pronto para voltar a jogar, se você sente medo, se você está com cinesiofobia. Então, dentro desse sistema, você vai sendo testado progressivamente também dentro da sua evolução no DCAP. Você vai receber um passo a passo de cada teste para fazer em cada momento e que você vai ter uma planilha também para ir tabulando os resultados desse teste, que automaticamente vai gerando um resultado ali comparando com o seu teste anterior. Então, se você está melhor, se você está pior, quantos por cento você melhorou. Então, a planilha te ajuda a fazer essa análise, né, do desenvolvimento esperado, vai automaticamente te dando esses resultados. A outra base do nosso método é o sistema de aplicabilidade de treino, que é o que garante que quando você for lá na prática, na hora de treinar, na hora de executar o nosso planejamento, você vai conseguir isso de forma simples, fácil e prática, porque vai ter uma boa orientação para você. Dentro desse sistema tem 4 subsistemas. O primeiro sistema é o sistema de entrega de treino. É basicamente o seu guia rápido do que você tem que fazer na hora de treinar. Então lá dentro desse sistema de entrega de treino vai ter lá o treino de força. O que é o seu treino de força? Qual que é o seu aquecimento? Quais são os exercícios? Quantas séries você tem que fazer de cada um? Quantas repetições você tem que fazer de cada um? Qual que é o treino de inferior? Qual que é o treino de membros superiores? Você tem lá também os GIFs dos exercícios para você ver a execução do movimento que compõe aquele exercício para você fazer de forma adequada. Então tem tudo que você precisa saber para aplicar o treino. Nosso segundo sistema é o sistema de análise do comportamento de treino. Então é um sistema que vai fazer uma análise de quão comprometido você está com o seu processo de reabilitação, o quanto você está realmente aplicando o método joelho zerado e o quanto você está respondendo a esse método. Então é uma planilha que você vai colocar os seus dados de inchaço do joelho, de dor do joelho,
quão descansado e preparado você estava para fazer seus treinos, o quanto que você percebeu de esforço dos seus treinos, quanto tempo você treinou, as distâncias que você percorreu nos seus treinos de caminhada, de corrida. E aí você vai conseguir organizar toda a sua rotina de treino ali dentro. Você vai conseguir ver a sua evolução e como você está realmente respondendo. Se a sua dor está diminuindo ou não ao longo do tempo. Se o inchaço no joelho, se você tinha, está diminuindo ou não. Ou se você fez alguma coisa que causou inchaço no joelho, dá para analisar por essa planilha também. Então é uma planilha que vai analisando todo o seu comportamento de treino. Ou como que você está se comportando durante a reabilitação e como você está respondendo durante todo o seu processo até o retorno esportivo. Terceiro é o sistema de desenvolvimento de autonomia. A gente preza muito pela autonomia, porque a gente sabe que quanto mais você entende o que você faz, por que você faz e para que você faz, você consegue aplicar muito melhor. E quanto melhor você aplica, mais resultado você tem. Então, é um módulo só de vídeos explicativos que te ensina tudo que você precisa saber sobre a reabilitação de LCA. Então, por exemplo, como progredir num exercício, como treinar na intensidade correta, como fazer os movimentos de forma alinhada e segura, como organizar seus treinos na semana. Enfim, tem tudo que você precisa saber para ir alavancar o seu desenvolvimento das capacidades. Nosso último sistema é o sistema de apoio à reabilitação, que é o nosso suporte, o nosso acompanhamento. E o que você vai ter nesse sistema? Você vai ter acesso a nós dois, ou um de nós dois, por videochamada a cada 2 semanas. Você vai entrar numa sala com os outros alunos que estão aplicando o método de olho zerado para tirar as suas dúvidas e a gente conseguir te ajudar no seu processo de reabilitação. Além disso, você vai ter acesso a um número de WhatsApp nosso, que você vai falar diretamente com a gente, para quando você tiver alguma dúvida sobre algum exercício, quiser filmar, tirar uma foto, ou sobre algum GIF que você viu, ou sobre alguma coisa do que você recebe, e você pode falar diretamente com a gente, sem ter que esperar por esse suporte ao vivo, via videochamada. E como que você acessa tudo isso que a gente acabou de falar aqui? A nossa reabilitação ela é 100% online. Você vai ter um acesso pela Hotmart, você vai receber um login e senha depois de efetuar a compra, e você pode acessar por qualquer dispositivo. Então, se você acabou de sair da fisioterapia, está no momento perfeito para começar a fazer o método joelho zerado. Porque você vai entrar direto na fase de recuperação. É ali que você vai começar a zerar os seus sintomas depois da cirurgia, da fisioterapia, que você ainda talvez tenha, que é a rigidez, que é o inchaço, que é um pouco de dor, que é a instabilidade no joelho. É ali que você vai começar a desenvolver um pouco de força, começar a ganhar capacidades esportivas para você progredir de forma correta até o retorno esportivo. Se você já está jogando, mas está sentindo insegurança, fraqueza, se você está sentindo falseio no joelho quando você volta, quando você está jogando, se você sente o joelho inchar e doer, você ainda está com as consequências da lesão. Você ainda está com aquelas consequências que a gente já falou, que você precisa zerar para poder voltar a jogar. Então você também está no momento de começar o método joelho zerado. Também serve para você, vai te ajudar muito a quando você voltar a jogar, você jogar bem, com eficiência, com segurança, sentindo confiante de fazer as ações do jogo, sem nenhuma limitação. Sem que se um adversário te drible, você fique parado porque você não consegue correr atrás dele. Você não quer fazer uma mudança de direção porque você tem medo de fazer isso. Se você estiver jogando vôlei e levantar uma bola para você cortar, você pode ir lá e cortar a bola tranquilo, porque você fez muito salto, fez muita queda, e você está saltando alto, está saltando bem, com segurança, com eficiência, para você pegar a bola no alto e cortar, ou para bloquear, ou qualquer outra ação de qualquer outro jogo. E se você lesionou faz muito tempo, e você não está fazendo nada, e você talvez tenha até desistido de voltar a jogar, o nosso método também pode te ajudar. Porque quando você sofre a lesão de LCA, uma das consequências da lesão é que você desenvolve artrose no joelho de forma antecipada. 50% das pessoas que lesionaram o cruzado anterior desenvolvem artrose de forma antecipada. E como que você combate a artrose? Como que você minimiza os efeitos da artrose antecipada, né? É com um sistema articular, um sistema muscular forte, fortalecido, robusto, que permite que menos carga vá no seu joelho, que você consiga fazer as atividades do dia a dia sem sentir dor no joelho. Então, se você ficar sem fazer uma reabilitação, você vai ficar sofrendo com as consequências da lesão, que a gente já falou, que é a rigidez, que é o inchaço, que é a dor, e você vai aumentar drasticamente a chance de você sofrer com esse processo de artrose e até de ter artrose. Então,
Por mais que você não queira voltar a jogar, você também vai se beneficiar muito de um programa adequado de reabilitação. Porque daí você não vai ficar sofrendo nem a curto nem a longo prazo com atividades do dia a dia que podem te atrapalhar. Então, se você subir muita escada, talvez você sinta dor e inchaço. Se você anda muito, se você passa muito tempo em pé, talvez você sinta dor e inchaço no final do dia. Então isso pode atrapalhar seu trabalho, pode atrapalhar suas atividades diárias, um lazer com alguém que você quer ir fazer alguma coisa no parque e você não consegue. Então você também vai se beneficiar de uma boa reabilitação, por mais que você não queira voltar a jogar. Isso também pode te permitir voltar a jogar se você desejar. Que nem o Breno que apareceu aí no vídeo dos depoimentos. Quando ele começou a treinar, a aplicar o método joelho zerado, ele não queria voltar a jogar, não era o propósito dele. Mas ele se sentiu tão bem, tão capacitado, que ele falou, vou voltar a jogar. Ele se sentiu confiante para fazer aquilo de novo e retomou o desejo de estar praticando aquele esporte que ele gosta. E hoje ele está jogando. Então você pode reconquistar o seu desejo também de voltar a jogar. E você também pode explorar outros esportes. Talvez você não queira voltar a jogar aquele esporte que você se lesionou. Mas às vezes você quer correr. Só que correr dói e incha nesse momento. Então você também vai poder voltar a correr bem. Até outros esportes que você deseja e que você não precisa ficar travado, preso, por causa que você tem um joelho que dói e que incha. Bom, agora a gente vai responder 3 perguntas frequentes, que pode ser que seja uma dúvida sua. A primeira pergunta é, preciso treinar na academia? Quais equipamentos eu preciso usar para fazer a reabilitação usando o método joelho zerado? A verdade é que você pode treinar em qualquer lugar. Todos os nossos planos de treino, de todas as capacidades, tem exercícios substitutivos para você fazer em qualquer lugar. E você recebe os dois. Então, se você treina na academia, se você está acostumado na academia, mas uma semana você viajou, você está em algum outro lugar e você não consegue ir na academia, você precisa treinar em casa, com o peso do corpo, também tem a opção desse tipo de treinamento, com esses exercícios para você continuar fazendo sua reabilitação e não perder nenhum treino, independente de onde você esteja. E, por exemplo, o André fez todo o processo de reabilitação dele, até o retorno esportivo, aplicando nosso método em casa. E como que ele adicionava intensidade? Como ele adicionava peso aos exercícios? Ele pegava uma mochila e colocava livros dentro. Aquilo era o suficiente para ele treinar na intensidade adequada. E até o pai dele ajudou na reabilitação, quando tinha que fazer a nórdica, a gente tinha que segurar o pé dele, e o pai dele segurava para ele tranquilamente. Então, é extremamente possível você fazer em qualquer lugar. Você não precisa de nada complexo, nada muito robusto. Você consegue fazer a reabilitação em qualquer lugar. A segunda pergunta muito comum é quanto tempo por semana eu preciso me dedicar à reabilitação? Como a gente viu, tem várias capacidades que você precisa recuperar, então não dá para fazer tudo isso num treino só de 15 minutos. Então você precisa dedicar ali um certo tempo da sua semana se você quer voltar a jogar. No nosso planejamento, se você dispor 4 horas da sua semana, você consegue fazer todos os treinos que você precisa. No nosso planejamento ideal, a gente dividiu em 4 dias, com 1 hora de treino por dia. Mas se você só tiver 3 dias ou 2 dias, você pode remanejar os treinos ali para você conseguir completar todos os treinos dentro da sua semana. O importante é que você faça todos os treinos para que você consiga recuperar todas as capacidades e voltar para o esporte sem nenhuma deficiência. E a terceira e última pergunta é, quanto tempo demora para eu poder voltar a jogar? No nosso processo, no método joelho zerado, o planejamento dura 50 semanas. Você tem 48 semanas de treinamento, de evolução e 2 últimas semanas de avaliação, onde você vai tentar atingir os critérios estabelecidos para você poder voltar a jogar o seu esporte de forma segura. Então dá basicamente 1 ano de processo. O que é muito bom, porque você vai ter todo o nosso acompanhamento nesse tempo e é um tempo essencial para você desenvolver todas as suas capacidades e aprimorar bastante, chegar lá bem potencializado, com um ótimo desempenho esportivo. Só que o que a gente escuta muito é, pô, mas o atleta X voltou a jogar em 6 meses. Eu também quero voltar a jogar em 6 meses. O que acontece é que tem estudos recentes demonstrando que se você volta a jogar antes de 9 meses de processo de reabilitação, você tem um risco aumentado de sofrer uma segunda lesão de ADCA. E esses artigos também mostram isso com atletas, não só com pessoas que não são atletas. Então, se você voltar a jogar antes de 9 meses, você está se colocando no risco maior de se lesionar de novo. Então, imagina você passar por tudo de novo, esse processo que você já passou de sofrer a lesão, a dor que dá a lesão,
passar lá com o médico, fazer a cirurgia, passar pela fisioterapia inicial e depois começar todo o seu retorno ao esporte. E se você parar para ver, até os atletas atuais, né, até as preparações e habilitações atuais estão fazendo um processo mais longo com os seus atletas. O Van Dijk jogou voltar em 9 meses e meio. A Luísa Stefani, que a gente falou, está 10 meses depois da cirurgia dela. E agora ela está voltando a fazer coisa intensa. Ainda nem voltou a jogar de forma competitiva. Então, é adequado que você fique no mínimo 9 meses antes de voltar a jogar. Porque é um período, no mínimo, bom para você aprimorar o máximo possível as suas capacidades, né? Que daí entra o segundo ponto. Quanto maior o nível das suas capacidades esportivas, maior é a chance de você conseguir voltar a jogar num desempenho igual o que você tinha antes da lesão. Então os estudos estão mostrando isso, que é bom que você fique mais tempo aprimorando as suas capacidades, para que quando você volte a jogar, o seu jogo seja bom, o seu desempenho seja bom e não seja frustrante. Isso também vai diminuir o risco de você se lesionar de novo. E um outro estudo também tem demonstrado que as pessoas que voltam a jogar sem passar nos critérios na avaliação final que libera para o retorno esportivo também lesionam mais vezes uma segunda lesão. Também sofrem uma segunda lesão até nos primeiros 100 jogos. E esse estudo foi feito com atletas profissionais. Então, se você não completar as nossas 50 semanas e tentar voltar a jogar antes, você vai estar se colocando em risco, porque você voltou antes da hora, você voltou sem passar nos critérios estabelecidos, sem ver se você está capacitado de verdade, e sem ter aprimorado e se preparado de fato a voltar a jogar. Então, por conta e risco próprio, você se coloca ali numa situação de sofrer uma segunda lesão. Então, quando você vê atletas, você tem que entender que o atleta ele vive também num outro universo. O atleta ele tem uma medida econômica. Muitas vezes antecipam o retorno do atleta ao jogo porque ele gera renda ao clube. E o atleta também tem uma ambição profissional. Muitas vezes ele quer voltar antes da hora porque ele quer jogar uma Copa do Mundo, ele quer jogar uma Olimpíada, ele quer jogar uma final de campeonato que é muito importante para a carreira dele. Às vezes ele está num momento de transição de clube, ele está sendo muito requerido por outro clube. Para jogar na Europa, se ele joga no nível nacional e lá é melhor. Por exemplo, teve o Zé Toledo nas Olimpíadas. Ele lesionou 5 meses antes, lesionou o LCA e tentou voltar a jogar nas Olimpíadas. Ele voltou a jogar nas Olimpíadas, só que ele lesionou de novo nas Olimpíadas. Então ele fez um processo pós-lesão de LCA, em 5 meses ele voltou a jogar e lesionou de novo. Porque a demanda esportiva é muito alta. Quando você lesiona, você fica com um risco muito grande de se lesionar de novo se você não faz uma boa reabilitação. E como a gente já falou, um dos critérios que coloca uma reabilitação como inadequada é voltar muito cedo. Então, a vida de um atleta é diferente, porque o esporte é o trabalho dele. O corpo de um atleta é diferente, por isso que normalmente ele é atleta, então a adaptação às vezes do corpo dele é diferente. E o acesso que ele tem às coisas é diferente, né? Tem acesso a uma equipe multidisciplinar, tem acesso também a até médicos internacionais, então tem acesso financeiro diferenciado também. Então não dá para se comparar com a vida de um atleta. Então você precisa respeitar o seu próprio desenvolvimento e não se comparar a um atleta. Então é muito mais sobre você não perder tempo, sobre você fazer todos os processos de forma adequada, no tempo que foi planejado para você, e não ficar perdendo semana de treino, ou ficar esperando muito tempo, depois de sair da fisioterapia, até começar uma outra reabilitação, e você está perdendo tempo, você está alongando o tempo que você vai demorar para voltar a jogar, para ter o seu retorno esportivo de qualidade, com eficiência, com segurança. Então quanto mais rápido você for em cada etapa, mais rápido você volta a jogar. Se você for tentar atropelar o processo, antecipar as coisas, voltar a jogar antes de fazer os testes, a avaliação final, passar nos critérios, antes de completar a fase de aprimoramento, antes de começar a fase de preparação, você vai se colocar num risco totalmente desnecessário. E provavelmente seu desempenho vai ser muito frustrante, porque o seu joelho vai doer, vai inchar, e você não vai conseguir jogar bem. Considerando tudo isso, vale a pena? Vale a pena você voltar antes de 3, 4 meses? É melhor focar no final da reabilitação, vai até o final para ver se quando você voltar você está bem. Então essa fica a pergunta, né, para vocês, vale a pena? Será ficar antecipando, atropelando as coisas? Isso me lembra uma das frases de um dos nossos alunos, né, o Rafael, que ele disse:
o que é esse tempo se eu tenho a vida inteira para jogar o esporte que eu quero? Pensar também que, cara, 1 ano não é muita coisa, a gente tem que parar de querer as coisas muito a curto prazo. Tem que fazer planos a médio e longo prazo para sua vida. Porque é isso, você fica ali, gasta um tempo para você se desenvolver bem, mas você joga bem pro resto da vida. Você tem que ficar passando por esse processo de novo e de novo. Então, se você quer entrar nesse time que volta a jogar o seu esporte favorito, que sente de novo o prazer de estar ali praticando aquilo que gosta, com bom desempenho, com eficiência, que aguenta o jogo todo, clica no link que está aqui embaixo para você poder voltar para a resenha pós-jogo com seus amigos, falar daqueles lances que você acertou, falar dos lances que você errou, porque você realmente estava ali competindo, contribuindo com o seu time. Se você quer voltar a aprender esportes novos, se você quer voltar a jogar no final de semana com seus amigos, se alguém te convidar para fazer uma altinha, para jogar um futevôlei, para fazer um surf, você pode praticar o que você quiser, na hora que você quiser, para você ter essa liberdade de escolher quando você quer praticar, o quanto você quer praticar e na intensidade que você quiser praticar. Clica no link que está aqui embaixo, já faz agora a sua inscrição, o seu acesso é imediato, você já vai ter acesso a todos os treinos, ao nosso módulo de vídeos explicativos. Você já pode baixar a primeira avaliação e fazer já essa avaliação para já reconhecer como estão as suas capacidades esportivas nesse exato momento, antes de começar a aplicar o método Joelho Zerado, e acompanhar toda a sua evolução até o seu retorno ao seu esporte favorito. Bom, é isso que a gente tinha para falar para você. Essa foi a nossa aula. A gente espera que você tenha gostado. E a gente espera que você tome essa decisão e venha fazer parte do nosso time. Você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. Até mais!